A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grupo amado. Vamos aí para mais um spoiler da palavra do Senhor, o estudo de Gênesis capítulo 12, tá bom? E antes de mais nada, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês aí que estão procurando aqui a gente em off aí, para tirar dúvidas, para conversarmos mais um pouco. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um, toda a honra e toda a glória, como sempre digo, sejam dados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então vamos lá para mais um estudo? Gênesis capítulo 12. E vamos falar um pouquinho do livro de Gênesis, capítulo 12 aqui. Esse capítulo ele tem 20 versículos, tá? E a finalidade desse capítulo, tá? É falar sobre a família patriarcal, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, ela começa a falar o quê? Período pré-diluviano, pós-diluviano, e aí vai entrar no período patriarcal, os patriarcas, os pais, né? O início dos patriarcas aqui, dos homens que lideraram e fizeram valer a palavra de Deus. Aí nós vamos ver aqui, começando aí por Abraão, como nós vamos começar hoje, Isaac, Jacó e seus 12 filhos, tá? Então aí nós vamos começar agora pelo período patriarcal, tá? Então, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E é lindo, é muito rico esse capítulo. Versículo 1 diz, né? O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. E isso me chama muita atenção, porque eu estive uma época, só abrindo aspas aqui numa certa igreja, e queridos, nós temos que entender uma coisa. Existem dons ministeriais e dons espirituais. O Espírito Santo pode dar todos eles, ou pode dar um para cada um. Enfim, cada um tem a sua chamada, né? E eu fui apenas assistir a uma igreja que eu fiz uma visita de manhã, que eu sempre amei escola bíblica, sempre dei estudo de escola bíblica dominical. E estava o pastor, nós sentamos lá, ele começou o estudo, foi a primeira vez, eu fui fazer uma visita nessa igreja, como eu já disse. E ele falou então, citando justamente esse versículo primeiro aqui do capítulo 12, né? O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela. Ele disse assim, olha, então gente, ele falando, palavras dele. Então Abraão ouviu a voz e pela fé ele saiu. Ele não sabia quem estava falando com ele e ele saiu da sua terra, ele foi obediente. E eu ali sentado ali na cadeira, eu me senti muito mal com aquilo ali, porque ele estava falando uma coisa que não era real. Mas eu esperei terminar. Aliás, para você ter uma ideia, ele não saiu da introdução da revista da EBD da Escola Bíblica. Tá? Eu não estou aqui desmerecendo esse pastor, um homem de Deus, uma pessoa muito bacana. O que eu estou querendo passar é o seguinte, queridos. Saiba qual o seu dom, busque, deixe Deus, o Espírito Santo, trabalhar na sua vida. E assim que terminou, eu chamei ele à parte e falei: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, meu querido, com todo respeito, primeira vez que eu estou vindo aqui. Mas, olha só, o senhor falou que Abraão não sabia, ele sabia. Aliás, desde Adão, toda a humanidade sabe quem é Deus. Agora tem os que procuram e os que não procuram, os que querem e os que não querem. Somos todos descendentes de Adão. Adão e Eva fez o quê? Passou para quê? Para Caim, para Abel, para toda aquela geração, foram falando de Deus. Noé, a geração de Noé. Olha só, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Abraão, semita. Agora diga para mim, Noé não passou para seus filhos não passou para as outras gerações? Então ele sabia. Tá? Só que a família estacionou em um ambiente que eles viviam aqui, fazendo estatuetas, né? Para serem adoradas, aquelas estatuetas para vender. E é por isso que Deus chama Abraão, ou seja, Abraão sabia sim quem o estava chamando. Ele não sabia para onde ia, mas sabia o Deus que o estava chamando. Então são detalhes, querido, que parece brincadeira, mas quando nós falamos assim, às vezes por falar, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Por isso que eu digo, peça a Deus. Ele dá a todos liberalmente, sem fazer acepção de pessoas, dons ministeriais, dons espirituais, tá? Só abrindo aspas aqui. E então, como está dizendo aqui, ele chamou Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, tá? E farei de você uma grande nação, tá? Veja só, totalmente diferente, tá? Abrindo aspas mais uma vez, não é que o mundo tem pregado, né? Ele não falou: farei de você um empresário, farei de você. As consequências da riqueza de Abraão veio mediante uma obediência antecipada. Eu não posso ser rico para obedecer. Eu tenho que obedecer porque eu amo a Deus. Então Abraão obedeceu, Abraão saiu, Abraão ouviu a voz de Deus e saiu da sua parentela. Por quê? Não é que Deus ali estava desfazendo família, mas a parentela de Abraão estava num comércio de vendas,
né, de idolatria, de estatuetinhas e coisas que nunca agradaram ao Senhor. E é por isso que ele falou assim, olha, o que eu tenho para você, você tem que sair daí. O que eu tenho para você, você tem que se deslocar daí. Sai da sua terra e da sua parentela. Tá? Então, Abraão então tomou essa decisão. Ele saiu, ele ouviu a voz de Deus, ele saiu, ele foi obedecendo a Deus direitinho. E olha só, você será o quê? Como eu já falei, nem empresário não, você será uma bênção. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. As bênçãos de Deus, queridos, eu tenho que abrir aspas sempre, porque não tem jeito. Esse capítulo aqui é muito rico. Eu ainda vou correr, porque senão dava até pregação aqui. Mas veja só, as bênçãos de Deus não estão focadas no que você tem, está focada em quem você é, está focada em quem você serve. Quando ele diz te abençoarei, a melhor bênção que nós podemos ter é deitar a cabeça no travesseiro e dormir e acordar tranquilo. Não é dormir num travesseiro de penas de ganso, né? Já ouviu? Oh, aquele travesseiro deve ser o máximo. Dorme ali, sendo uma pessoa vivendo em vícios, em prostituição, para ver se você vai ter paz. Então te abençoarei, tá? E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Seja obediente à minha palavra. Saia agora da sua terra. E eu te mostrarei. Vai chegar a hora que eu vou... Não me cobre. Eu te mostrarei, tá? Então vamos lá? E ele foi então. Vamos agora para o versículo aqui, ó. Saiu, pois, Abraão, né? Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Aqui começa o problema. Aqui começa o problema. Olha o destaque aqui, ó. E Ló foi... Sai da sua terra e da sua parentela. Pergunta, Ló era parente de Abraão? Sim ou não? Sim ou não? Ele era. Ele era. E Abraão até, poxa, ele é filho do meu irmão, né, que faleceu, Arã. Poxa, e agora? E agora, leva ou não leva? E levou, tá? Levou Ló com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo sua mulher Saraí, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ou seja, nós vamos ver lá na frente que o fato dele ter levado parente não era o que Deus tinha determinado. E eu quero mais uma vez abrir aspas para falar para você o seguinte, querido. Esse capítulo, como eu falei, é muito rico, é difícil passar batido. Mas quando Deus falar com você, atenção, obedeça na risca. Não estou entendendo nada, não é para você entender, é para você obedecer. É para você obedecer. E Abraão, tá? Não era tão inocente, ele sabia que Ló era parente dele. Qual foi a ordem? Sai da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai, larga tudo isso aí. Mas tudo bem, vamos lá, eu não quero me adiantar. Ok? Então nós vamos continuar aqui. Vamos lá para o versículo 11, tá? Vamos lá. Então o Senhor apareceu a Abraão, disse, ó, darei esta terra à sua descendência. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho ali, ó. Olha só. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Atenção, todas. Sabe o que significa isso? O gentio também foi escolhido. Todas as famílias da terra. Abraão foi apenas um elo de obediência para que todos nós pudéssemos ser alcançados. Aliás, Jesus veio dessa linhagem dos judeus. E existe uma perseguição até hoje, por quê? Atenção, só para você saber, Israel venceu 6 guerras seguidas. Não foi só essa guerrinha que está acontecendo agora, não. Tá? Várias vezes Israel venceu, guerra do Yom Kippur, guerra dos 6 dias, tá? Quando ele foi estabelecido como nação, tudo em volta, Egito, todo mundo se rebelou contra Israel, então ele vem guerreando há muito tempo e vencendo. Não é a primeira guerra de Israel e nem vai ser a última, porque Deus bem falou, aqueles que quiserem te amaldiçoar serão amaldiçoados. Deus é contigo, querido, amém? Deus é contigo. Então vamos continuar aqui, vamos agora para o versículo 11 aqui. Olha só. Depois Abraão partiu dali indo sempre na direção de Neguebe. Havia fome naquela terra. Versículo 10, né? Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí, sua mulher, olha, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você, me conservem a vida. Então eu quero parar um pouquinho aqui mais uma vez para esclarecer algo para vocês.
Deus mostra que Abraão, como muitos de nós somos de fé, temos amor ao Senhor, mas não deixamos de ter algo chamado de carnalidade, aonde está o medo, a coragem, o frio, o calor. Abraão começa a ver aqui que ele estava temendo pela vida dele. Ele não está falando aqui, ó, vai lá que se te matarem, tadinha de você. Não, se me matarem, você é bonita. Agora eu pergunto, Abraão estava mentindo? Não. Sarai não era meia-irmã dele? Na verdade, sim, meia-irmã dele. Só que tem um detalhe. Aí você pode falar assim, irmão, mas naquela época então, se era meia-irmã, podia isso? Casar irmão com irmão? Casar não sei o que? Sim, querido. Sim, ainda assim, primeiro, a ordem de Deus foi para todo mundo assim, crescer e multiplicai. Como nós já falamos lá atrás, Caim não casou com uma mulher na outra terra que ele conheceu. Entendeu? Ele saiu, conheceu com a irmã dele mesmo ali, que diz a palavra que Adão e Eva teve filhos e filhas, e ali ele saiu e constituiu família. Então, se começou tudo de Adão e Eva, todos nós somos irmãos. Como eu já falei, repito, se voltar toda aí, né? Já viu aquele negócio que eles voltam a fita? Se voltar toda a humanidade, vamos parar onde? Adão e Eva. Só que a partir da legalidade que foi dada a Moisés, a tábua da lei, tá? Esse lance de casar irmão com irmão foi abolido, tá dando para entender? Então, nessa época, ainda podia ser, tá? Mas, quando veio a lei, foi instituída a lei, que foi dada a lei para Moisés, então não poderia mais haver casamento entre irmão e irmã, tá? Quem fazia isso, fazia em desacordo com a palavra de Deus. É como nós vamos chegar lá, várias mulheres e tal. Isso nunca foi de acordo com a palavra de Deus, mas começou lá atrás, com Lameque, lembra? Que ele tomou 2 mulheres para si. Então, ali que começou a bigamia, lá atrás, nós já falamos sobre isso, tá bom? Então, na verdade, Abraão estava com medo de perder a vida dele, tá? Ele achou que aquela mentira branca ia livrar Sara, né? Eu até penso, tá? Conjecturando aqui bem, aqui, olhando até a boa ação de Abraão, ele falou assim, ó, você dizendo que é minha irmã, eles não vão me matar, nós vamos continuar juntos, tá tudo certo. Mas olha quando um inimigo, quando entra, se ele tivesse feito, não, eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Porque a palavra diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Mas ele falou isso, ó, diga que você é minha irmã, para que me tratem bem. Ou seja, ele não estava sabendo, ou então calculando que ela iria ser levada. Mas esse é papo do inimigo, que ele sempre arma o laço. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Veja só, o Senhor nos entende, o Senhor nos ajuda, mas muitas vezes, a maioria das vezes, claro, todas as vezes que nós erramos, o Senhor não concorda. Tem pessoa que está respirando pela misericórdia de Deus. Conhece palavra, conhece como tem que se posicionar, mas continua no mesmo blá blá blá. E aí Deus começa, diante de tantas misericórdias, chega uma hora que vem uma sentença. Vem uma decisão. Então veja só, quando Deus aqui, conjecturando aqui, né, esse homem, né, esse Faraó percebeu, e já estava o quê? Paparicando Abraão, poxa, é irmão, né? Eu já vou fazer uma média com o irmão e tal. Então ele foi punido, o Faraó. Tá? Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou a Abraão e lhe disse, o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? Presta atenção. Atenção, deixa eu abrir aspas aqui. Esse é apenas um caso, tá? Abraão vai repetir isso mais uma vez lá em Gênesis 20. Escute bem o que eu estou te falando agora. Esse é o primeiro caso que Abraão, por medo de perder sua vida, fez isso. Mas Faraó não conseguiu tocar em Sarai, porque Deus não permitiu, tá? E atenção, eu começo aqui, sabe? Tem uma palavra que diz que muitas vezes os ímpios, os filhos das trevas, são mais prudentes que os filhos da luz. Note que aqui, este homem, que não era temente, ele era lá do Egito, ele era do Egito, não tinha nada a ver com os judeus, ele começou a entender que o Deus de Abraão falou com ele e incomodou a ele. Que começou a ver ele com problemas, né, com doenças, assim como todo o seu palácio. E na mesma hora ele chamou, com grandes pragas.
Todo o palácio dele estava bem, os soldados bem, os animais bem, começou tudo com praga. Imediatamente chamou. Que é isso que você fez comigo? E por que me disse que ela era sua irmã? É interessante que aqui, querido, é muito interessante. Nós não vemos mais Abraão abrir a boca. Falar o quê? Falar o quê? Falar o quê? Né? Por que fez isso comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, ó, aqui está a sua mulher. Toma, vai embora daqui. É isso mesmo, né? E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Ok, querido? Esse capítulo aqui, capítulo 12 de Gênesis, ele é muito rápido, mas ele tem grandes ensinamentos, mas como eu disse, isso é apenas um estudo, não é pregação. Mas eu creio que nós podemos entender primeiro, tá? Que existe desde o início da Bíblia fases, né? Pré-dilúvio, pós-dilúvio, e agora nós estamos entrando no período patriarcal, onde vamos falar da família de Abraão, da chamada dele, da família dele, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, ainda teve uma filha, Diná, mas não é citada, porque a prioridade era dos homens, né? Os homens é que eram chamados para essa linhagem, digamos assim. Nós entendemos também que quando ele foi chamado, ele entendia quem o estava chamando, ele conhecia a Deus, ele não sabia para onde ia, mas pela fé ele foi. E foi isso e é isso que deu o livramento para Abraão e nos dá livramento. Às vezes a gente não entende nada, mas quando a gente permanece no Senhor, aleluia, quem está pegando a visão aí, quando você permanece no Senhor, se é Ele que falou vai, não podemos negar. E a pior coisa é a mentirinha branca. Diz que é minha irmã, queridos, isso é mais uma coisa que esse capítulo passa para nós. Para com mentiras. Ah, mas é uma mentirinha branca, só digo que eu não estou. Querido, fale que você não pode atender. Diga, olha, agora eu estou ocupado, depois eu ligo. É tranquilo isso aí, tá bom? Então nós vamos ver aqui outra coisa, né? Olha as promessas para quem obedece. Deus fala o quê? Eu abençoarei, o tornarei, o seu nome vai ser conhecido nesta terra, você será uma bênção, sabe? Então ele transfere qualidades, que a prioridade de Deus para as nossas vidas, e aqui Abraão teve essas qualidades colocadas sobre ele, são bênçãos, são qualidades espirituais. Aliás, a própria palavra diz o quê? Que as bênçãos, né, materiais seguirão aos que creem. Aos que creem. Eu não posso ganhar carro para depois dar glória a Deus. Eu tenho que entender que, meu Deus, eu tenho que dar glória independente de ter carro, uma bicicleta ou uma carroça. Tá? O que adianta, por exemplo, você ter carro ou bicicleta e não ter as duas pernas? Então nós temos que atentar em agradecer a Deus. E é isso que era o diferencial de Abraão. Ele obedecia mediante uma fé. Uma fé num Deus invisível, mas que ele conheceu, ouviu a história desde lá atrás, desde os seus pais falando. Lembra? Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E dessa geração toda, todos foram conhecendo e sabendo do dilúvio, sabendo de livramento. E assim é a nossa vida. Você já olhou para trás na sua história e já se perguntou por que você está aqui hoje com vida? Porque Deus tem propósito para você. Então eu espero ter ajudado mais um pouquinho, tá? Falamos sobre os períodos, né? Falamos sobre Abraão, falamos que a chamada de Deus não era para ser empresário, mas para ser uma bênção, tá bom? Abraão não questionou, porém, Abraão deixou 2 detalhes aqui muito importantes, digamos assim, 2 furos. Primeiro, sai da parentela e leva Ló. Sai da parentela e levou a Ló. Tá? Atenção, as setas que atiram muitas vezes pedra em você, não é quem está a quilômetros de distância não, quem está do ladinho é onde a pedra acerta. Tá pegando a visão? Quem está do ladinho e atira uma pedra é mais fácil dela acertar. Então nós vamos ver mais à frente, tá bom? A princípio vamos ficar nesse capítulo 12 aqui. Espero ter ajudado mais um pouquinho. Qualquer dúvida, fala comigo aí. Que Deus abençoe a todos rico e poderosamente. Graça e paz. Família linda, pescadores de alma.